visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde um instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um de seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Graças a Deus, Senhor, pela possibilidade de estarmos reunidos na tarde de hoje, a fim de dedicarmos aqui alguns minutos a comungar o pensamento do querido mestre Leon Denis, mestre de almas, querido professor de confiança, que sobre a proteção da casa de Joana de Ângeles, que nos abriga, possamos estar focados, motivados, abertos a novas ideias ou ao ressurgimento de ideias, às vezes abandonadas em algum lugar, mas sempre com vistas ao nosso crescimento, ao nosso progresso, à nossa bem-aventurança. Que seja, pois, em teu nome, em nome de Deus, dos espíritos amigos, ligados a cada um aqui presente, a Denis, a Joana, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo na tarde de hoje. Tem mania de noite, né? Tarde. Deixa eu pegar meu passador. Na nossa programação, a gente vai estar estudando o capítulo Elevação, do Grande Enigma. Nesse capítulo, ele mete o pé no acelerador. Tá? Então, você ou vai ou racha. Ou você leva ou você vai. São fogos. Oba! Ou então decolou o foguete. Como é que é essa aceleração? Vocês vão notar que as propostas são o coroamento das propostas que ele foi fazendo de forma suave e gradativa nos capítulos que a gente estudou. Um empurrão, uma aceleração mesmo. Então, eu dividi o capítulo em 3 partes, cada parte tem uma ideia central, e a nossa ideia central hoje é essa visão cosmológica, essa visão astronômica, que está na mensagem do Agostinho. Está na mensagem do Agostinho. Tá? Tarefas, quem fez?
Fala, Eliane. Não foi ao mosteiro. Já conhece. Sim. Uhum. 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 Sim. Sim. Fiz uma imersão. É. Uhum. É. A gente propôs aí, anunciou, fica para quem quiser ter essa experiência lá. E, assim, o canto gregoriano, aliás, como qualquer música que você for a uma audição, a um concerto, a uma apresentação, ou a ouvir mesmo na sua casa, é importante que você tenha o máximo de informação sobre aquilo, para você poder aproveitar melhor. Então, a gente vê que Leon Denis, ele procurou saber o que os monges estavam cantando. Pois é, vem a legendinha, né? Então, você simplesmente ouvir é uma experiência. Você ouvir sabendo o que eles estão falando é outra coisa, né? Como você ir a uma ópera, você antes estuda a ópera, procura conhecer a história, né? Agora os teatros costumam também traduzir, né, a letra do que os cantores estão cantando. Conhecer sobre a vida do compositor, sobre o momento em que ele escreveu aquilo. Então, quanto mais conhecimento, mais intensa é a experiência emocional, sensorial, né? Porque acrescenta mais alguma coisa. E a gente propôs, além dessa visita, a criação do mosteiro interior, porque nesse mosteiro nós somos o fundador da ordem. Então, nós criamos as regras. Toda ordem religiosa tem suas regras, que foram criadas pelos fundadores das ordens. Né? Vocês viram o Irmão Sol e Irmã Lua? Não é? Então, ali a gente vê todo o esforço que Francisco de Assis fez para chegar até o Papa, para que o Papa o autorizasse a criar a ordem. E aí, sim, ele começou a ditar as regras da ordem. Madre Teresa, a mesma coisa. Agora, no nosso mosteiro interior, somos nós quem criamos as normas, né? E, pelo estudo da semana passada, um mosteiro interior precisa ter contemplação, prece, disciplina, conversa com Deus, exercício de humildade e combate ao personalismo. Né? Aí fica aí um grande link também com o convite que a doutrina espírita nos faz ao autoconhecimento. Porque se eu não souber aonde é que eu manifesto o meu personalismo, eu não sei o que eu tenho que combater. Será que combater o personalismo é abrir mão de toda e qualquer opinião? Será que combater o personalismo é criticar o personalismo dos outros? Então, nós precisamos saber aonde, de que forma, de que maneira o meu personalismo, quer dizer, um excesso de valorização do ego, o excesso de foco na história do eu, aonde é que ele aparece. Para eu saber por que ele está lá, o que ele está fazendo lá. Em geral, está nos protegendo, mas eu posso chegar para ele e dizer, olha, até hoje você ficou aí me protegendo, mas a partir de agora eu não preciso mais, não estou mais ameaçada, então eu não preciso provar que eu tenho razão em qualquer situação, eu não preciso provar que estou certa em qualquer situação, né? Quem está certo? Quem gosta de rosa ou quem gosta de azul? Aí fica aquelas fadinhas lá da Cinderela, rosa, azul, rosa, azul, rosa, azul,
né? Então, o personalismo é um diagnóstico. E se eu não tenho diagnóstico, não tenho como combater. Por que a gente cisma com esse negócio de palavra, né? Os espíritos perdem até a paciência. Ao ver se vocês se entendem com esse negócio de palavra. Pois é, aí você vai no dicionário, lê as duas e vê se tem alguma diferença. Para nós aqui não tem diferença, mas eu não posso dizer que não faz diferença, que não tem diferença. A diferença entre egocentrismo e personalismo. Com certeza tem diferença, até porque ego é uma definição da psicologia. Né? Personalismo, de repente, nem existe, é uma palavra inventada. Então, é complicado a gente ficar... Mas é exatamente a mesma coisa? Nada é exatamente a mesma coisa. O importante é eu saber do que se trata. Do que se trata? Ou do personalismo. Do que se trata? Eu faço parte desse grupo de trabalho e eu acho que esse grupo de trabalho deveria usar uma camiseta. A outra pessoa do mesmo grupo de trabalho vai achar que não é legal usar camiseta. É legal cada um ir com a sua. O que interessa nessa questão? Nada, o que interessa é o trabalho. O trabalho é que interessa. Mas essa pessoa que é a favor da camiseta e essa pessoa que é a favor da não camiseta, elas poderão ficar combatendo essa guerra inútil e abandonarem o trabalho, que era o essencial. Então, é mais ou menos nesse âmbito de ideias. Nesse âmbito de ideias. Então, criar um mosteiro interior digamos assim, o resumo de tudo aquilo que Leon Denis passou para nós nesses capítulos da natureza. Tem que ter uma disciplina, tem que ter uma continuidade, tem que ter um esforço, tem que ter uma integração. Então, é mais ou menos isso aí. E hoje, além disso, ele vai acrescentar o estudo. Então, além daquela programação já existente, hoje nós vamos acrescentar as regras do nosso mosteiro, o estudo. Então, a pessoa que entrar na nossa ordem, ela precisa estudar. Muita gente ingressa na casa espírita, mas não estuda. O Divaldo tem umas palestras, a pessoa fica, eu não consigo ler, eu durmo, então lê em pé. Eu durmo em pé, então lê andando para um lado e para o outro. Porque são desculpas, né? Desculpas. Então, é claro que tem pessoas que já têm toda uma facilidade, um enorme prazer de estudar. Tem outras que têm lá bloqueios, dificuldades cognitivas, né? Muitas coisas antigamente não eram detectadas nem tratadas. Tem pessoas que têm dislexias, né? Então, elas leem e não apreendem o conteúdo porque elas leem palavras erradas. O meu marido é disléxico, então ele fala umas coisas assim, né? E não consegue falar direito, ele só fala daquele jeito. E o pior é que a gente aprende. Vocês conhecem a Avenida Abelardo Jurema? Então, não adianta, só sai Abelardo Jurema. Então, quando os nossos filhos vão lá em casa, onde vocês estão? Estamos na Abelardo Jurema. Paciência. Pois é, né? Mas isso atrapalha a pessoa a ler. Porque, nesse caso, o Abelardo Bueno, o Abelardo Jurema, não faz diferença nenhuma, mas se você está lendo um texto e você entende várias palavras de maneira errada, aquilo não faz sentido, você não consegue se fixar, né? Então, o nosso mosteiro, no qual nós vamos criar as regras de contemplação, de prece, as disciplinas, a conversa com Deus na natureza, o exercício da humildade e o combate ao personalismo, nós vamos incluir também o estudo. Tá? Vai ficar um mosteiro para Santo Agostinho, nenhum botar defeito.
E, no caso, o estudo da astronomia. No caso desse capítulo de astronomia. Então, ao longo aí da apresentação e da leitura do texto, vocês vão entender bem por que o estudo da astronomia. No livro de vocês tem várias informações astronômicas que Leon Denis colocou. A gente aprende uma coisa com isso: é importante conhecer as informações da astronomia. Aquilo tudo que ele falou ali pode estar errado, pode estar imperfeito, porque as possibilidades do homem investigar o espaço em 1900 eram infinitamente menos competentes que as de hoje. Então, assim, aquelas distâncias que ele coloca podem estar já ultrapassadas, aquelas informações que ele coloca, algumas leis podem ter sido modificadas, mas ali tem uma lição que é imperecível. É importante para quem vai falar de doutrina espírita, é importante para quem vai falar de Deus, estudar astronomia. A gente sabe que dos espíritas ilustres da primeira hora está o senhor, o astrônomo mais famoso de todos os tempos, Camille Flammarion. Camille Flammarion, né? Escreveu o livro A Morte e Seus Mistérios, escreveu um romance chamado Urânia, pronunciou um discurso no sepultamento de Kardec. Foi ele que chamou Kardec de bom senso encarnado, né? Então, a astronomia é uma área de conhecimento muito poderosa no sentido de produzir os efeitos que a gente vai falar aqui. Tá? Então, hoje nós temos essa facilidade de ler livros, pesquisar na internet. Conhecem o Observatório Nacional? Pois é, já foi na Feira dos Paraíba, né? Fica bem pertinho da Feira dos Paraíba. É um prédio belíssimo, tem alguns programas didáticos, né? O planetário também tem uns programas bem interessantes. E assistir documentários, conhecer sites relativos, né? Então, hoje nós temos uma janela para o mundo, para o espaço, para o centro da Terra, para o fundo do mar. Então, não teremos nada para alegar em nossa defesa quando desencarnarmos e não soubermos muita coisa, né? Então, voltei, não precisava. Então, essa frase de Leon Denis. E essa é uma imagem da Terra à vista da Lua. Os homens não se odeiam, não se desprezam, senão porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente unidos. Então, quanto mais a gente fica preso, né, até a expressão terra a terra, né, quanto mais a gente fica terra a terra, mais essas questões de divergências, de pensamentos diferentes, de objetivos diferentes, ganha mais significância. Quanto mais distância a gente tem, quanto mais a gente visualiza a Terra de um ponto de vista astronômico, menos importância essas coisas têm. Então, essa é a frase de Leon Denis, que é bem parecida com a frase de um pensador contemporâneo que eu vou mostrar para vocês ali na frente. E Leon Denis aí convoca e indica e propõe. E aí aquela pergunta, né, que provavelmente alguém possa estar se fazendo. Mas isso é para fazer mesmo? Vai cair na prova? Você vai me perguntar?
Então, ele está dizendo, nas horas de hesitação, volta-te para a natureza. Ela é a grande inspiradora, o templo augusto, onde, sobre véus misteriosos, o Deus escondido fala ao coração do sábio, ao espírito do pensador, e eu tomei a liberdade de colocar ali do artista em função de algumas criações artísticas que mostram a percepção do artista que faz isso. A percepção do artista que faz isso, que contempla a natureza e que abre, expande a sua consciência, está expressa em algumas criações artísticas, pinturas, esculturas e fotos, enfim, né? Essa aí, por exemplo. Então, vocês conhecem a pintura, né? Conhecem a pintura? Van Gogh. Van Gogh, só que tem ali um universo de outras coisas, né? Então, ali você tem uma pintura de Van Gogh com uma percepção que... Olhem os céus estrelados de Van Gogh, que você vai ver que ali tem muita coisa que ele viu e que uma pessoa que olha para o céu não vê. Né? Então, representado de maneira objetiva e subjetiva. Cada astro não tem sua órbita? E quando a gente olha para a estrela, a gente está vendo a órbita? Com esse olhar corriqueiro, não. Mas, se a sua consciência se expande, você vê. Então, Van Gogh viu. E um outro artista gráfico colocou ali umas outras tantas coisas que ele também viu nesse negócio aí. Percebendo o holograma. Algumas pessoas já andaram se atracando com Francisco de Biase aí, né? Não desistam, continuem se atracando, né? Podem até fazer algumas consultas ao Karl Pribban, que é digamos, o pai da ideia dessa consciência holográfica. Então, o que é a consciência holográfica? Nós viemos de uma longa visão de mundo em que o cérebro e tudo que ele produz está preso dentro da nossa cabeça. E mudar esse paradigma é um grande esforço. E alguns fenômenos derrubam completamente essa ideia de que o nosso cérebro está preso dentro da nossa cabeça. Os fenômenos de telepatia, os fenômenos de viagem astral, os fenômenos de experiência de quase morte, são vários fenômenos que mostram que o nosso pensamento não está trancado dentro do cérebro, que está dentro da cabeça. É alguma coisa que se comunica de forma holográfica, quer dizer, de forma inteira, com toda a criação. Por exemplo, a música tocada no piano, ela está dentro do piano? Não, ela está onde? Então, né? Você coloca o piano no vácuo, você pode martelar ali o quanto for, que não vai sair som nenhum. Não sai som. Não é o piano que cria a música. Você vai fazer ali uma percussão que vai precisar ecoar dentro da caixa. Uma vez ecoada dentro da caixa, ela vai se expandir, se tiver ar. Vocês sabem que no vácuo não tem som, né?
Então, assim, o cérebro não aprisiona os seus pensamentos não são limitados ao seu cérebro, os seus pensamentos se expandem. Então, quando uma pessoa vai falar para um grupo de pessoas, tudo o que acontece é uma interação entre o que aquele que fala e aqueles que estão ouvindo criam holograficamente. Então, nós nos sentimos religados a esse universo por 1000 laços. Sua vida é a nossa, sua história é a nossa história. Fontes desconhecidas de sensação, de meditação, se abrem. O futuro toma aos nossos olhos um caráter completamente diferente. Uma impressão profunda nos invade a pensar em destinos tão amplos. Então, a coisa é dita de uma forma poética, mas não é só um belo arranjo de palavras. É o que está na mensagem de Agostinho, do capítulo Há Muitas Moradas, o item 20. A vida do universo é a nossa vida? Então, assim, aonde começou essa sua vida agora? Onde ela começou? Esse corpo aí, ele começou quando o óvulo da mamãe encontrou o espermatozoide do papai. E esses, por sua vez, vieram de outros ancestrais, de outros ancestrais, de outros ancestrais. Os elementos químicos, né, que constituem esses óvulos e esses espermatozoides, eles vieram da onde? De Vênus? Sim, do campo simbólico de Afrodite, pode ser. Os elementos químicos, como está lá logo no início da palestra do Biase, eles são fundidos, eles são criados nas explosões nucleares. Então, quando uma estrela perde energia, ela se concentra, depois explode. E tem o nome de supernova, porque ela ganha uma super cintilância. Nessa explosão, a altíssimas temperaturas, a pressões incalculáveis, é que se produzem os elementos que você está usando aí com a maior sem cerimônia. Carbono, nitrogênio, ferro. São os ciclos. Tem essa semelhança entre os ciclos biológicos, né, nossos, e os ciclos que estão em toda a criação, né? Então, assim, isso não é só palavra bonita. Nós estamos ligados a esse universo por 1000 laços. A sua vida é a nossa, a sua história é a nossa. Isso se você não pensar na reencarnação, em que os espíritos vão reencarnando em diferentes mundos, com diferentes tarefas, com diferentes aprendizados, e fazendo essa progressão. Então, quando a gente pensa em futuro, agora você está pensando em futuro, em que você está pensando quando você pensa no futuro? A maioria é tragédia, porque é doente, se não fosse doente, não estava aqui, né?
problema da água, o problema ecológico, o suicídio na infância, a questão do alimento, a destruição das florestas, as guerras, né? O coreano agora está dando uma de bonzinho, mas a mim não me engana, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai lá, né? Ou no seu futuro, né? O seu filho tá sem emprego, né? Está preocupado dele arrumar um emprego, né? Dele conseguir comprar a casa dele, né? A sua aposentadoria, o seu exame não estava bom, o médico passou um remédio, o futuro é quando você for lá e for ver, será que melhorou, né? Agora, coloca isso numa escala astronômica. Tudo isso ganha uma relevância bastante reduzida. E qual das duas é a verdadeira? Tudo isso que você está administrando, lidando e trabalhando nesse momento é como está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Lê direito. Lê direito. É isso também. Mas o mais legal é preparar o espírito para suportar a missão que lhe cabe na criação. Vocês não gostam de ler isso, vocês não querem saber que vocês têm missão. Está lá. Está lá. Então, você lidar com... baixa aí no Google aí, né? Coloca essa frase, preparar o espírito para suportar a missão que lhe cabe na criação. Coloca aí que ele vai dar cola para a gente. Basta uma pessoa, não são ser todos, outros podem prestar atenção. Então, aprendendo, quando a gente tem os reveses e a gente tem as escolhas diante dos reveses, ou eu me desespero, ou eu me esforço para me acalmar, me esforço para confiar, e aí vem as ajudas, e aí vem de dentro de mim uma força, aí eu estou aprendendo a confiar. Aí eu estou aprendendo a fazer a minha parte e confiar. Um dia eu vou poder dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que a tua vontade se cumpra. A gente ainda não é capaz de dizer isso. Você fala da boca para fora, mas lá dentro você está lá, vê lá o que você vai fazer, hein? Espero que seu plano combine com o meu, porque senão... né? Então, quando você se dedica a ir ampliando essa tua visão de destino, você experimenta uma impressão profunda. Para que vai servir essa impressão profunda? A mudar o teu padrão vibratório. Vai servir para isso. Então, quando você vê um missionário que tem uma energia, que tem uma visão, que encara desafios, e você, nossa, como é que pode? Ele fez isso. E aí, a visão dele de futuro ampliou, a visão dele de mundo ampliou. Ele teve um chamado interno, então ele é um privilegiado. Sim? Sim? Com certeza. Alguém aqui tem destino diferenciado? Não, todos temos um chamado. Agora, a gente olha para o chamado e diz assim, vou ou não vou, agora não, depois, isso se chama livre-arbítrio, né? Eu estou com o feijão no fogo, primeiro eu vou lá. Na minha percepção, o meu feijão é mais importante do que aquilo para o que eu estou sendo chamado. Agora, todos somos chamados, poucos somos escolhidos, a gente entende que é Deus que vai escolher. Me lembrei de uma propaganda do extrato de tomate, né? Que ficava lá o elefante. Você fica, você não.
você fica, você não. Essa escolha somos nós que fazemos. Eu escolho se atendo ao chamado ou não. Agora, a lei acolhe tranquilamente você dizer, não tenho forças nesse momento. Agora, você vai ficar aí para sempre? Não. Se não tem forças nesse momento, corra atrás de adquiri-las. Porque, passado um tempo em que você fica paralisado dizendo que não tem forças, você vai começar a adoecer, porque a lei é de progresso e não existe saúde fora da lei divina natural. Então, a gente vai fazendo um trabalho para pensar a nossa existência, pensar a nossa vida de maneira mais ampla. Mais ampla. Tudo está unido a tudo. Quando uma pessoa decide que aquela é a hora dela e ela vai. Sim. Por quê? A pessoa decidiu que vai. 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 Ué, ela decidiu? Você falou, ela decidiu que vai, ela vai. O que não existe é o impedimento para que ela caminhe para frente. Esse impedimento não existe, esse impedimento somos nós que botamos, né? Você diz, olha, agora eu quero dedicar a minha vida ao amor ao próximo. Não, não pode não. Agora não. Não tem. Olha só, a pessoa pode dizer assim, eu queria, mas como eu tenho que abrir mão de muita coisa, agora eu não vou. Ela decidiu não ir. Agora, quando ela diz assim, eu vou, não quero saber, ela vai. Por quê? Porque é essa a direção. É essa a direção. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. O arcanjo começou por ser átomo. Agora, tem alguma coisa que está nesse caminho, átomo ao arcanjo, que vai resolver ficar átomo para sempre? Não. Não. A hora que ele resolve caminhar para o passo seguinte, ele vai. E não há. É aquela questão da vontade que a gente vai estudar no próximo módulo, né? A vontade é centelha divina, quer dizer, é parte da sua herança. Quando a gente fala que é filho de Deus, muitas vezes a gente não sabe onde está essa herança, onde está esse DNA. Esse DNA está nas potências da alma. Então, você tem vontade, você tem pensamento, você tem amor e sensibilidade. Isso é divino em você. Porque a hora que você resolve fazer isso crescer, se o que você quer ampliar é de acordo com a lei, é harmônico com a lei, não tem força maior no universo. Não tem. Agora, quando a sua vontade é contrária à vontade de Deus, aí, uma hora você vai receber um limite. Daqui não passa. Mas quando a sua vontade é harmônica com a vontade, não tem. Não tem. Gente sem perna joga basquete, surdo faz sinfonia, cego tira fotografia. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a vontade divina e a vontade do Espírito, estando em sintonia com a vontade divina, vós sois deuses. Para sempre estamos unidos a tudo que vive, ama e sofre. De todos os pontos do espaço, de todos esses astros que brilham na imensidão, partem vozes que nos chamam. As vozes dos nossos irmãos mais velhos. E essas vozes nos dizem. Ele está dando um relato de uma experiência extrasensorial, porque não é com o ouvido que ele ouviu, tá? Do que ele experimentou olhando, fazendo essa contemplação dos astros. Caminha, caminha, eleva-te pelo trabalho, faz o bem, cumpre um dever.
Vem até nós, que como tu penamos, lutamos, sofremos nos mundos da matéria. Vem prosseguir conosco tua ascensão para Deus. De que modo ele ouviu essa mensagem? Ah lá, as vozes dos irmãos mais velhos. Expandindo a consciência. Aí, assim, você acha que se você for olhar um céu estrelado, de preferência num lugar onde não haja essa iluminação toda, e você ficar olhando, você vai ouvir alguma coisa? Vocês têm muitas dúvidas. Vocês não acreditam em Leon Denis. E não acreditam sem experimentar. Porque a gente não está propondo para você acreditar numa coisa que você não pode experimentar. A gente está propondo você experimentar uma coisa que você pode experimentar. Então, não é fé cega, é fé raciocinada e fé aplicada. Porque se você não experimentar, você vai ficar achando que ele escreve bem. Ponto. E ele não escreveu para ser apreciado como um bom escritor. Esse não foi o objetivo dele. Quando ele escolheu falar de espiritismo, ele escolheu um ostracismo. Ele escolheu não estar lá na enciclopédia. Quando você via ver os grandes escritores franceses, Balzac, Victor Hugo, lá, né? Não tem Leon Denis. E pela qualidade da escrita dele, se ele tivesse escrito falar de qualquer outra coisa, ele ia estar lá. Então, ele não escreveu para ser apreciado como escritor. Ele escreveu para nos iniciar nesse caminho de expansão da consciência, de tomada da consciência de que somos espíritos, de tomada da consciência de que estamos em Deus. Agora, se eu pergunto para você, você acredita que se você for para um lugar onde você possa contemplar um belo céu estrelado e você ficar olhando lá, você vai ouvir alguma coisa? Sim. Ah, não, depende. Foi a Luzia que falou, não. Foi a Luzia que falou. Se você for lá, fizer isso e não ouviu nada, aí você vai pensar, por que você não ouviu nada? Será que você conseguiu estar com o seu pensamento focado ou você ficou lá olhando para cima pensando outra coisa? Será que você estava indisposta fisicamente? Será que você estava com medo de aparecer uma cobra? Enfim. Mas se você estiver focado, você vai ouvir. Porque Leon Denis nos ensinou como faz, assim, escrevendo, e todos os outros instrutores da humanidade nos ensinaram a fazer isso fazendo. Ele se deu ao trabalho de escrever. Então, todos os grandes líderes da humanidade, de diversas áreas, praticavam a contemplação, o recolhimento, a unificação com a criação. Todos eles faziam isso. Subia no morro, ia lá para a praia, ficava riscando na areia, ia para lá, ia para cá. Né? Então, assim, Emmanuel escreveu um poema na areia, quando ele foi Padre Nóbrega. Sabem disso? Fofoca espírita. Fofoca espírita. Como ele pensou esse poema? Não era muito melhor escrever em casa, escrevendo no papel, se não ficasse bom, amassava, jogava fora? Então, a experiência que ele teve ali na praia é exatamente essa expansão da consciência que coloca o ser consciente da comunicação que ele está com Deus. Nós estamos em comunicação com Deus o tempo todo, a gente só não tem a consciência. Não preste atenção, não está focado. Né?
visões contemporâneas. Tem muita coisa, mas tem muita coisa. Eu não posso pôr muita coisa, senão a aula não acaba, né? Apesar de parecermos ser indivíduos separados, estamos todos ligados a padrões de inteligência, repetir inteligência, que governam o cosmos. Não é a mesma coisa que o De Biase fala? Não é a mesma coisa que os espíritos falam? Não é a mesma coisa que Leon Denis fala? Parece que a gente está separado, mas não está. Está tudo ligado. Ligados a padrões de inteligência que governam o cosmos. E como é que esses padrões de inteligência se expressam, ou se manifestam, ou se comportam? A gente ainda está avançando devagarinho com a ciência para começar a entender. E conforme a ciência avança, a gente vai começando a entender esses padrões. Então, a gente já recomendou aí o Sheldrake, né, que está falando de campos mórficos. O que é o campo mórfico? É um padrão de inteligência que comunica toda a criação. Carl Sagan é um outro pensador contemporâneo, escreveu um livro, Um Pálido Ponto Azul. Então, ali, deixa eu mostrar aqui, todo mundo já deve ter visto essa coisa, né? Ih, o que eu fiz? Socorro! Acho que é aqui. Não, não, não. Ai, mamãe, logo hoje que a Thaís não veio, o que eu fiz? Tá lá, tá lá. Pum. Via Láctea, e ali não é a Terra, não, ali é o nosso sistema solar. Nosso sistema solar. Olhem de novo para esse ponto. Vamos olhar só na imaginação. É o texto do Carl Sagan. É aqui a nossa casa. Somos... Por que eu estou repetindo a palavra? Não sei. Somos nós. Já está com o soluço, né? Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas nessa casa. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento. Cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiados por esse pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade, criadora de caráter. Esse é o motivo pelo qual Leon Denis escolhe, dentre tantas observações, contemplações e reflexões na natureza, a astronomia para dar essa acelerada no nosso processo de elevação. Porque, quando a gente estuda astronomia, a gente tem uma experiência de humildade criadora de caráter, concordando com o Carl Sagan. O Carl Sagan concordando com ele, porque ele escreveu primeiro. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que essa imagem diante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Então,
o estudo da astronomia produz a humildade e produz todo esse lugar de reflexão. Nós ainda não temos condição de viver nesse lugar de reflexão, mas, a partir de agora, nós já podemos, de vez em quando, dar uma voltinha lá. Uma voltinha lá, né? Então, assim, essas coisas que nos aborrecem tanto, né, às vezes, aí a gente pensa assim, um pálido ponto azul. Um pálido ponto azul. E ali no pálido ponto azul tem uma pessoa, né, em profundo sofrimento, porque o cabelo dela não arruma. Porque a barriga está muito grande. Porque o móvel que estava marcado para ser entregue hoje não foi. Porque o pneu furou. Ai, o pneu furou, pálido ponto azul. Um pálido ponto azul, né? Por aí. E eu estou falando de coisas light, né? Mas a gente sabe que isso se aplica a coisas de qualquer grau de complexidade, né? Então, Denis propõe exercícios de silêncio e retiro. Longe das cidades encontra-se a calma profunda que penetra a alma, repousa das lutas e das decepções da vida. Somente então compreende-se a verdade dessas grandes palavras, o ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. Então, havendo a oportunidade da gente, com uma certa frequência, ir para um lugar onde não... E olha que quando ele escreveu isso, não tinha luz elétrica, não. A gente vê nessas fotos da Terra, essas fotos de fora, né, do planeta, aquilo cheio de luzinha, à noite, aquilo era tudo escuro, né? Interessante. Contemplação e faculdades psíquicas. A contemplação, a meditação provocam o despertamento das faculdades psíquicas e, através delas, todo o mundo invisível abre-se às nossas percepções. Foi isso que fez ele ouvir as vozes que ele falou lá no início. Foi esse exercício que fez ele ouvir aquelas vozes que ele ouviu lá no início. Mas ele podia só ter nos contado o que ele ouviu. Mas não. Ele contou o que ele ouviu e ele diz o que ele fez. Diz o que ele fez. Para quê? Para quê? Ele ouviu o chamado dele. Por quê? Ele não diz como ele fez para a gente fazer. Mas não é perigoso, não? Eu não vou pegar uma obsessão? Obsessor não vai achar graça nenhuma nessa história. Nenhuma. Ele quer ver você pensando as catástrofes, ele quer ver você pensando que você não é amado, não é querido, não é ouvido. Ele adora isso. Adora isso. Realmente, você não viu como aquela pessoa te olhou? Não gosta de você mesmo. Se eu fosse você, não ia mais lá. Fica pensando isso que você ganha a maior galera. Agora, para olhar o céu à noite... Você quer? Estou fazendo o quê aí? Olhando estrelinha? Estou fora. Estou fora. Então, quando nós estudarmos no segundo módulo, que vai ser sobre as potências da alma, nós vamos estudar o consciência e sentido íntimo no problema do ser, aonde ele detalha, tintim por tintim, como é que ele fazia. Ele queria mesmo que a gente aprendesse. Ele tinha vontade mesmo que a gente aprendesse. Aprendesse é o quê? Para ter a experiência pessoal das coisas que ele está ensinando em teoria. Porque sem a experiência pessoal, você não consolida um aprendizado.
Você só consolida um aprendizado com a experiência pessoal. Então, você vai lá, pega uma receita de bolo, decora ela todinha na sua cabeça, usa o livro, tal. Você já sabe fazer o bolo? Não, não sabe. Você vai ter que ir para a cozinha, vai ter que olhar para aquilo, repetir uma vez, duas, três, até você poder dizer, aprendi a fazer esse negócio. Então, a experiência pessoal é fundamental para a gente dizer que realmente aprendeu alguma coisa. Se não tiver experiência, não tem aprendizado. Tá? Há momentos de êxtase. O êxtase é já uma experiência, digamos assim, muito avançada. Porque precisa de muita entrega. Mas Teresa d'Ávila tinha êxtases, João da Cruz tinha êxtases, São Francisco tinha êxtases, e qualquer um pode ter êxtase. Mas esse êxtase é um resultado de um treinamento aplicado, prolongado, e um mosteiro interior com regras bem definidas e bem respeitadas. Não dá para você jantar no hotel o filé mignon com molho madeira, um risoto à piemontese, e depois subir no morro para ter um êxtase. Não vai rolar. Não vai rolar, né? Então, a disciplina leva ao êxtase. Agora, a experiência do êxtase deixa um grau de convicção e de alegria que a gente não conhece. Voltando ao irmão Sol e irmã Lua, né? Quando o Francisco se retira lá para aquela vida que ele escolheu, e os companheiros, os ex-companheiros de vida leve, vida fácil, vida de festas e tal, vinham dizer para ele, Francisco, volta para casa, seu pai é rico, você está aí nessa pobreza, vamos embora. Aí ele está lá com aqueles olhos vidrados e fala para eles, olha, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. Já pensou você poder dizer isso? Eu não tenho mais medo em espírito e verdade? Então, de que me serve estar numa cama confortável, coberto com os brocados, tocando meu alaúde? Eu não tenho mais medo. É alguma coisa muito maior, né? Uma felicidade que a gente ainda não conhece, mas que vai por ali, né? A alma se lança para fora do seu envoltório, abarca o infinito. Horas de intuição, de entusiasmo, onde o influxo divino nos invade como uma onda irresistível, onde o pensamento supremo vibra e palpita em nós, onde brilha por um instante a centelha do gênio. É para fazer. Faça as regras do mosteiro, exercita a pôr em prática, busca a contemplação do céu, faça o silêncio interior, e um dia você não vai voltar aqui, porque, olha, manda dizer a Luzia que eu tive um êxtase e não preciso mais daquilo. Essas horas inesquecíveis eu as vivi algumas vezes. E cada uma delas acreditei na visita, na penetração do Espírito. Ele não afirmaria isso levianamente. E aí, tá, né? As harmonias nos arrebatam, nos encantam, nos consolam das misérias e abrem-nos perspectivas da vida superior. E se compreende o pensamento de Deus, que nos envolve longe das torpezas sociais. E a gente aprende a abrir a nossa alma e o nosso coração. Então, estudar. O que a gente acrescenta hoje ao nosso programa de Mosteiro Interior é o estudo. Estudar. Pode estudar medicina, pode estudar faculdade, não, estudar o corpo humano, estudar geografia, estudar oceanografia, estudo o que você quiser.
Agora eu me lembrei de um biólogo, já falei dele aqui, do Richard. Eu sou fã do Richard. Se alguém tiver algum dia querendo criar um blog, fã do Richard, me chama. Do Animal Planet, né? Gente, essa semana eu vi, ele pescou um salmão, mas para mostrar o salmão, não matou o salmão, evidentemente, né? Ele pescou para mostrar. Gente, o homem chorava feito criança com aquele salmão na mão, né? Esse cara aqui, ele está aqui nessa água gelada, sabe? Vocês comem salmão, vocês nem sabem como é um salmão. Olha o salmão. Deu beijo no salmão. E depois ele foi tentar encontrar um puma dos Andes, né? E aí tem lá o animal que o puma caça, né? E esse animal, ele, tipo uma rena, mas não é uma rena, é uma outra coisa. É um guanaco. E eles colocam um sentinela lá num lugar alto para avisar quando o puma está na área, né? Então, quando eles ouvem o som desse bicho, eles sabem que tem um puma na área, né? Então, depois de muitas algruras lá, eles conseguem avistar o puma dormindo numa pedra, porque o felino tem hábitos noturnos, né? Então, está ele lá, deitado na pedra. Aí eles vão chegando, a gente só vai se aproximar até onde a gente não provocar incômodo para ele. Olha, se o puma ficasse quieto, ele beijava. Eles foram devagarinho, mas as lágrimas de emoção, sabe? Gente, que bicho lindo! E blá, 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 né? Aí, de repente, o puma foi indo, né? Mas para você alcançar esse grau de comoção e de encantamento com uma expressão da natureza, tem vários outros graus que antecederam aquilo. Então, a gente tem que começar a nossa caminhada, a nossa ascensão, até um dia que a gente vai ver, como eu já vi, ele vê uma cobra e fica, meu Deus, é lindo! Né? No seu estudo, aurirás com a coragem e confiança o sentimento justo do teu valor e do teu futuro. Quantas pessoas não acreditam que valham coisa nenhuma? Quantas pessoas acreditam que não tem futuro? Isso responde por toda doença e destruição que a gente vê no planeta. Né? Então, quando o homem tiver consciência do seu valor, é uma coisa que a gente... isso aí é pessoal, é pensamento da Luzia, ou de alguém que soprou para a Luzia, convenceu a Luzia passa adiante. Né? Nós somos insubstituíveis. O que nós não somos é indispensáveis. Então, se você tem um trabalho na casa espírita e você resolver não fazer mais, alguém vai substituir você, mas não vai fazer como você. Ah, vai fazer melhor ou pior? Não, vai fazer diferente, porque não é você. Então, nós somos únicos, insubstituíveis e temos uma missão particular na criação. Agora, quando eu acho que eu sou só esse corpo, tudo se restringe a um círculo acanhado de ideias e de possibilidades. Isso aqui eu vou fazer se vai dar tempo. Caminho da iluminação interior. Trabalha, ama e ora, cultiva a tua inteligência e o teu coração, desenvolve tua consciência, torna mais vasta e mais sensível. Esse pode ser o lema da ordem. Esse pode ser o lema da sua ordem, do seu mosteiro. Né? Está tudo ali. Trabalha, ama e ora. Cultiva a tua inteligência e o teu coração. Desenvolve a tua consciência.
torna-a mais vasta e mais sensível. Então, a nossa consciência é que reúne o pacote de informações que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre a vida, e a gente acredita piamente que aquilo que a nossa consciência abarca é a realidade. Aquilo que a nossa consciência abarca é um círculo muito estreito de percepções, que pode estar sendo sempre expandido. Sempre expandido. E como é que expande? Trabalhando, orando e amando. Estudando. A tarefa, né? Aí eu fiz umas regrinhas, né? Para quem quiser uma cola. Escolhe um dia, aquele dia você não faz jejum, não, tá? Mas come levinho. Come levinho, acorda cedo. Caminha sozinho por um lugar de natureza, marca as horas da prece, faz a prece com os horários regulares. Quem já foi freira em outra encarnação vai fazer com o pé nas costas, entendeu? Mas o pessoal da bruxaria já é mais rebelde. Fala o mínimo possível, olha que dificuldade, fale o mínimo possível. Reserve um horário para estudo de astronomia. Como você vai estudar astronomia no livro, aqui, acolá, onde você quiser? Expanda seu pensamento para algum lugar imaginário. Imagine-se agora que você está caminhando por uma paisagem indiana. Você já viu as árvores da Índia, você escolhe uma, se senta embaixo da árvore. Está anoitecendo, você vê uma estrela, uma meia-lua, né? Você ouve ao longe um elefante. Criei agora. Só para convencer a quem ainda não sabe que para o seu pensamento não existe tempo nem espaço. Pelo pensamento você vai aonde você quiser. Mas nós precisamos exercitar isso, porque senão o pensamento fica igual um inseto preso dentro de um vidro. Ele só fica rodando em volta daquele negócio e não acha saída. E aí, se você quiser, escreve, pinta, desenha, registra de alguma forma a sua experiência. Vamos botar o vídeo? Tem um videozinho de 3 minutos. Que eu cheguei a falar aqui sobre uma animação que mostra o Sol com os planetas em volta, só que o Sol não está fixado num lugar e os planetas em volta. O Sol está viajando a 70 mil quilômetros por hora e a gente está indo atrás dele. Dá para ser? Alô, técnica? Vai fazer? É assim ou assim? Posso apagar a luz? Deixa eu tentar apagar a luz aqui. Isso. Oh. Se ficar complicado, eu dou o endereço, vocês vêm em casa. Vai dar? Vai dar. Bom, eu não consegui uma versão traduzida, mas tem muito pouco texto. E o principal é a imagem.
Agora, você imagina que do lado deles tem todos os outros. Todas as outras estrelas com seus planetas. Legal, né? Bom, obrigado. Vamos fazer a prece. Eu te dou depois, que a gente já passou da hora. Tá? Vou fazer uma prece rapidinha. Agradecer a oportunidade que nos é dada nessa casa, nesse espaço, nesse momento da nossa existência, para podermos estar expandindo o nosso pensamento dentro da orientação segura de Leon Denis e do amparo amoroso de Joana de Ângeles. Que possamos dar assim por encerrada a nossa aula na tarde de hoje. Graças a Deus.